Boa parte dos problemas do mundo estão enraizados na maneira como valorizamos mais o ter do que o ser. Mas como mudar isso para que as próximas gerações encarem a vida com uma perspectiva menos materialista? O livro A Coruja que Não Sabe de Nada, da escritora de obras infantis Carolina Pupley, pode ter a resposta para esse dilema. Bom, hoje estamos recebendo aqui no Jornal da TV Noroeste a autora de livro infantil, Caroline Poe. Ela está falando dos Estados Unidos. Seja bem-vinda, Carolina, aqui no nosso jornal. Obrigada pela oportunidade de falar sobre o meu livro. Me dá sempre um sentimento muito bom poder falar sobre algo que eu fiz com tanto carinho. Então, obrigada de verdade pela oportunidade. Caroline, você está falando exatamente de onde? Eu estou falando de Idaho. Estados Unidos. Isso. Nos Estados Unidos, eu moro numa cidade que chama Sun Valley. E você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Isso. Caroline, nós vamos falar então da sua obra, A Coruja que Não Sabe de Nada. E a coruja, na realidade, ela é um pássaro assim, observador, né? Não é isso? Sim. Foi uma brincadeira, o título foi uma brincadeira com o simbolismo da coruja, de representar a sabedoria, quando na verdade na história ela entra em conflito, né? Eu tenho sabedoria mesmo para dividir com as pessoas ou não, então ficou uma brincadeira aí com o título. Como é que surgiu a ideia, como você descobriu essa vocação para ser autora, escrever um livro infantil? A minha formação, quando eu estava no Rio de Janeiro, a minha adolescência foi toda em artes cênicas e a minha primeira faculdade foi em cinema. Só que como eu nunca trabalhei com cinema, né, eu nunca consegui, me sustentar, né, com cinema no Brasil, imagina, há mais de 20 anos atrás, eu mudei totalmente meu foco profissional, e aí foi quando eu vim para os Estados Unidos. Essa parte de criação, essa parte criativa, ficou guardada dentro de mim, assim, eu nunca trabalhei com isso, mas sempre gostei de manifestar minha criatividade, sempre gostei de artes, eu nunca abandonei como espectadora esse lado meu, essa minha paixão, mas ficou guardadinho, sabe? Então, quando eu tive filho, que eu comecei a ler muito para minha filha, o primeiro livro que ela ganhou foi do hospital, quando a gente estava saindo do hospital. E eu me apaixonei pelo livro, pelas ilustrações do livro. Era um livro da Nancy Tillman, que é uma autora aqui dos Estados Unidos. E eu me apaixonei pelo trabalho dela e comecei a observar muitos livros infantis, numa forma de também aprender a me comunicar com a minha filha, numa idade em que ela não tinha palavras ainda, né? Então, isso começou a fazer sentido para mim. Livro infantil, escrita, como as pessoas estavam escrevendo histórias, o que elas estavam falando. Então, quando a minha filha ficou mais velha e a gente começou a conversar mais sobre histórias, sobre ideias, ela é uma menina criativa, que adora desenhar. Numa dessas conversas, ela me mostrou um desenho, e aí tudo que ela desenha me interessa, né? Eu quero saber por que ela está desenhando isso, de onde é que surgiu essa ideia dela, né? Que menina é essa? E aí eu começo a fazer perguntas para ela, até hoje é assim. Ela desenha e eu quero, a partir do que ela produziu ali, do que ela externalizou no papel, eu faço perguntas. Numa dessas conversas, a gente começou a conversar sobre a ideia desse livro. Ela desenhou uma coruja, desenhou uma menina, eu comecei a perguntar, quem é essa menina? E essa coruja, ela é legal, ela é amiga da menina, né? Eu fiz uma série de perguntas para ela
exercitar a criatividade dela, e no final veio a história do livro na minha cabeça, veio a mensagem do livro, e eu falei para ela, poxa, eu acho que eu tenho um livro, vamos fazer? A princípio eu queria que ela ilustrasse, só que ela tinha 7 anos na época, e ia ficar muito pesado, porque tem, né, as páginas todas, tudo, a contagem de páginas. E acabei encontrando a Ana, que é a ilustradora, ela é polonesa, e gostei do estilo dela, achei que tinha a ver com o que eu tinha imaginado na minha cabeça. A Ana abraçou a história, abraçou o porquê que eu estava fazendo aquilo, e gostou da mensagem, e trabalhou comigo com muita generosidade, assim, como se fosse dela também. Então, tudo começou com a minha filha mesmo, né? A inspiração veio dela, para ela, uma mensagem que eu quero que ela não esqueça, né, do quão importante ela é no mundo, para mim, né, assim, o círculo familiar dela, para os amigos dela. Certo. Ô Caroline, como você vê as crianças desta geração com relação à leitura? A internet ou a leitura presencial? Né? A internet toma conta mesmo, não tem jeito. Eu acho, assim, ainda bem que os livros agora são digitais, mas cabe muito aos pais e ao cuidador, né? As escolas plantarem a sementinha, sabe, da mágica que é você pegar um livro de papel, né, assim, e você folhear, e você ter o livro ali na sua mão, é diferente. Mas eu acho que leitura também é válida de qualquer forma, né? Quando se trata de histórias, quando se trata de mexer com a imaginação de uma criança, de ensinar, de passar valores, não importa o meio. Eu acho que a criança estando em contato com criatividade, com arte, com algo que foi produzido pensando na criança, eu acho que está valendo. Certo. Também. Mas assim, o livro de papel tem o seu encanto, tem a sua magia, né? Isso. Agora, onde encontrar o seu livro? O meu livro foi publicado no Brasil pela Hanoi Kids. Vocês podem entrar no site da Hanoi, e tem na Amazon também. Se você procurar o livro online, você vai achar em português, vai achar em inglês também. Este livro que você escreveu, você é autora, A Coruja que Não Sabe de Nada, é um outro filho que você tem, né? Você tem a filha, agora o filho, que é esse livro. Sim. E foi um livro, assim, foi algo que eu fiz que eu nem sabia que ia me dar tanta alegria, sabe? Todo o processo do livro, desde a minha conversa primeira com a minha filha sobre a história, todo o meu processo de pesquisa, porque eu tive que começar, assim, eu tive que pesquisar tudo, porque eu não conheço ninguém aqui, né, assim, que nem no Brasil eu conhecia pessoas que produzissem livro, editores, não conhecia ninguém, eu comecei do zero mesmo, sabe, com uma ideia. E foi, assim, um processo muito feliz mesmo, que me trouxe muita alegria. Durante todo o momento que eu estava trabalhando no livro, eu estava feliz. Então, quem tiver a oportunidade de ler o livro, de ler a história, eu espero de verdade que sinta, sabe, o quão feliz esse projeto foi para a autora, para a ilustradora, porque foi uma realização mesmo, um sonho que eu nem sabia que eu tinha, sabe? Quando eu vi pronto, foi assim, gente, que bom. Agora você pretende escrever novos livros?
outras sim, obras? Eu estou no final, sim, vem livro novo, vem o meu segundo livro, já está em processo, já está sendo finalizado, enfim, vai sair aí logo, tem livro novo. Ô, Caroline, sucesso para você, obrigado pela sua participação conosco, aqui a TV Noroeste, para você localizar, João Pinheiro é a nossa cidade, ela fica a 300 quilômetros de Brasília, que é a nossa capital. Então nós tem em Minas Gerais, o Noroeste, bem próximo, assim, a 300 quilômetros do DF, Brasília, para você localizar a gente aqui. E você lá nos Estados Unidos, né? Sim, com certeza. Muito obrigada. Obrigado pela sua presença aqui, sua participação. Obrigada eu. Um bom dia. Bom dia. Tchau.